Fala pessoal, Retrô, tudo bem com vocês? Vamos ver se eu consigo gravar um vídeo aqui, porque faz tempo que eu não gravo no canal, né? O canal tá meio paradão aí. Bom, recentemente eu recebi essa placa aqui, é uma Elite Group P4 VMM2 revisão 8.1 VGA 478, sockets 478, com uma porta GP. Dá pra montar um computadorzinho retrô bem decente aí, tá? DDR. E aí ela veio aí junto num lote que eu peguei por conta de um monitor de 17 polegadas de tubo. E veio uma máquina e veio essa placa dentro, tá? Veio uma plaquinha GP e tal. E ela não tá funcionando, tá? Pelo menos da última vez que eu testei, não quis funcionar. Eu acredito que o problema seja na placa e eu acredito que a gente vai conseguir resolver o problema nesse vídeo, tá? Eu espero, tá? E aí eu falei, vamos tentar fazer um vídeo aí, tentando resolver essa placa mãe aqui, ver se a gente acha o problema. Se eu tiver que apelar para o osciloscópio para ver frequência, essas coisas, eu talvez não faça nesse vídeo, tá? Ou talvez eu não faça agora, o vídeo vai sair depois, a hora que eu tiver um tempo para analisar com calma com o osciloscópio. Eu vou primeiro fazer os testes básicos nela, a gente vai primeiro fazer os reparos mais simples e aí vamos ver, tá? Bom, o que é comum acontecer com essas placas, principalmente quando elas ficam muito tempo guardadas, o que geralmente apresenta problema, tá? Quando a placa fica muito tempo guardada, tem dois problemas que sempre aparecem, tá? Sim, é bem comum de aparecer, tá? O primeiro deles é a umidade, tá? Isso é bem comum, o pessoal geralmente não se preocupa com controle de umidade. Eu me preocupo com controle de umidade para guardar minhas peças aqui, inclusive eu tenho que trocar o meu desumidificador, porque ele fica rodando aqui o tempo todo para tirar a umidade do ambiente, o máximo que pode, para controlar a umidade, porque se junta a umidade na placa, seja placa de vídeo que for, pode ser que essa umidade cause um defeito na placa ou que ela apresente um defeito na hora que você for ligar, tá? O que acontece esse acúmulo de umidade geralmente fica debaixo aqui dos chipsets, da socket, enfim, debaixo dos componentes, e na hora que você tenta ligar a máquina, ou botar essa placa, né, energizar ela, às vezes essa umidade ela nem é suficiente para causar um curto ou danificar algum componente. Ela só atrapalha os sinais e aí a placa não funciona. Então, eu já peguei placas que, inclusive, de você ficar testando, às vezes você aquece, o chipset vai aquecendo, né, e aí ele seca essa umidade e a placa volta a funcionar normal, tá? Outra coisa que acontece relativa à umidade é realmente ela gerar um problema elétrico, e aí você vai ligar, ela gera um curto, mas aí precisa ter pegado muita umidade. É por isso que sempre que eu guardo mesmo minhas coisas guardadas aqui num ambiente mais controlado, placa de vídeo, essas coisas, sempre que eu pego elas e eu vou usar, e eu sei que ela está funcionando e eu vou usar, eu passo um ar quente nelas. Então eu jogo um ar quente ali na placa, na PCB, dou aquela esquentadinha, sem exagerar, para secar qualquer umidade realmente que esteja acumulada debaixo do cooler, do chip, da BGA de algum chip, e eu garanto que eu não vou ter problema, tá? E outro problema que pode acontecer quando fica muito tempo parado, geralmente é nas placas mais antigas que essa, tá? Porque essa aqui, se ela ficou muito tempo parado, foi alguns anos, e às vezes não é o suficiente para dar esse tipo de problema, mas eu já vi dar problema em capacitor. E eu não falo de estufar, tá? Então aqui é evidente, ó, que ela não tem nenhum capacitor estufado nessa área do processador, ou enfim, no resto dela. Então, a gente às vezes acha que o capacitor não tem problema. Mas às vezes esses capacitores, eles dão problema de ficar muito tempo sem ser energizado, ele deforma. E ele para de funcionar. E aí, quando você energiza ele, a capacitância que ele deveria ter, ele não tem, tá? Às vezes acontece até de você fica liga, desliga a placa, né? Descarrega o capacitor, carrega ele de novo, descarrega o capacitor, carrega ele de novo, e ele se reforma por conta própria aqui no circuito e volta a funcionar, tá? Então isso acontece e já aconteceu comigo. Eu, inclusive, já medi um capacitor. Eu tirei o capacitor, ele estava medindo errado, e aí depois de um tempo, e aí eu continuei testando e medindo ele, e aí ele voltou a medir correto, tá?
Então, quando essas placas ficam muito tempo paradas, às vezes elas já estão 5, às vezes guardadas aí 5, 6, 7, 10 anos parada aí em algum no, no quartinho de alguém, né? A hora que você vai ligar ela, esses capacitores às vezes eles nem estão estufados, tá? Eles apresentam esse tipo de problema, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Vamos testar se ela realmente não botar. Eu vou bater um ar quente nela. Eu acho que ela não tem problema de umidade, mas eu vou bater um ar quente nela. Se o ar quente não resolver, eu vou apostar nesses. Primeiro eu vou apostar nesses capacitores, tá? A gente pode até medir com o multímetro a saída aqui dos MOSFETs para ver se está saindo alguma coisa. Mas eu vou apostar nos capacitores, a gente troca esses capacitores e vê no que dá, se ela vai voltar a funcionar. Se não, a gente pode testar mais algumas coisinhas aqui, antes de eu ter que apelar pro osciloscópio, tá? Então vamos fazer isso, vamos montar ela aqui e testar ela. Bom, pessoal, então vamos testar ela aqui, vamos ver se ela vai dar algum sinal de vida. A fonte está ligada? A fonte está ligada. Deixa eu ver qual que é o power aqui. Aí. Sinal de reset ela tem. Mas, ó, nenhuma atividade, tá vendo? Ó? Nenhuma atividade. E eu não sei. Ó, o processador parece que não tá esquentando, não. Agora ele tá querendo ficar mais quente, mas era pra ele esquentar. Se ele estivesse processando alguma coisa, ele ia esquentar bem mais rápido. Deixa eu. Vamos medir a VRM aqui. Vamos ver se a gente tem 12 volts aqui. Tem. E aqui, a 1.44. Não parece ter problema na VRM, não. Parece ter tensão aqui. Parece ter tensão ali. Mas mesmo assim, os capacitores, às vezes, eles podem estar ruins, tá? Vamos só explorar aqui. Eu vou testar um outro processador, né? Vai que esse processador não gostou dela ou ela não gostou do processador. Eu sei que esses processadores funcionam, então não é para ter problema. Mas não custa a gente testar, né? Então vamos ver esse aqui. Ela sai do reset, eu estou vendo aqui, mas a gente não tem nenhuma atividade na placa, no post aqui, tá? Vou até trocar aqui o post card para outra. Nada. Nada. Nada, galera. Então, nada. Meu próximo passo, vamos testar a teoria do. Vamos testar a teoria da umidificação. E eu vou aquecer um pouco essa placa e ver se ela volta a vida assim. Bom, isso deve ter sido o suficiente para tirar qualquer umidadezinha que tivesse aí, tá, na placa, tá? E pode ser também, galera, que tem algum componente em curto, às vezes esses CIs de rede, de áudio, o pessoal causa dano nele, né? Ele entra em curto e às vezes ele impede ela de bootar. Vamos ver se eles vão. Bom, pessoal, vocês viram aí que ela não funcionou. Bati um ar quente para ver se isso tirava alguma umidade que podia estar causando algum problema, também não funcionou. Essa coisa da umidade é bem raro, tá? Mas eu sempre faço porque às vezes pode acontecer. Eu não acho que a gente tem algum problema no circuito de VRM, tá? Eu medi com o multímetro e tá dando tensão. Tem tensão na VRM. Pode ser que essa tensão ela não está correta, ela não está sendo gerada corretamente. Às vezes
ela está com um ripple muito grande, enfim, isso pode causar instabilidade no processador e ele não funcionar. Então, vamos por curiosidade, eu vou tirar os capacitores, a gente vai medir os capacitores e ver se eles estão bem. Eu vou começar com esses daqui, a gente tira eles, mede e vê se eles estão ok e substitui, se for o caso. E depois a gente faz os outros aqui e faz do mesmo, tá? Então, vamos fazer isso. Eu vou desligar o microfone e colocar o microfone para carregar enquanto eu faço isso daqui. E a gente faz isso num time-lapse e aí eu volto com vocês. Bom, pessoal, retrô, então eu tirei os primeiros 3 capacitores. Cara, o melhor investimento que eu fiz e eu recomendo para todo mundo que faz ativamente reparo em placa-mãe, troca de capacitor, recap aí em placa-mãe, placa de vídeo que usa esses capacitores eletrolítico comum, né, com perninha. O que eu mais recomendo é investir numa máquina de dissolda profissional. Essa aqui é uma Hikari HQ 915. Foi o melhor investimento que eu fiz, tá? Antes me dava um puta de um trabalho para tirar os capacitores e tirar os capacitores com ela foi belezinha, tá? Ela, um estanho bom, calor bem aplicado e, cara, os capacitores saíram muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Então, vamos pegar aqui o meu testador e vamos testar esses capacitores aqui. Vamos ver se eu consigo testar eles, né? Acho que eu consigo. Vamos testar os capacitores e vamos ver o que eles dão, tá? Eles são capacitores de... Aqui são capacitores de 1500, 16 volts, tá? Então vamos ver se eles estão dando isso daí, tá? Vamos ver o que o meu testador... Esse testadorzinho, às vezes ele é um testadorzinho que funciona bem, assim, tá? Ele funciona relativamente bem. Vamos ver se funciona. Não tá conseguindo nem testar o capacitor. Vou testar um outro aqui que eu tenho. Também nunca sei qual que é a maneira certa de testar ele aqui. Oxi. Qual que é o esquema mesmo para testar? Nunca lembro. Pera aí. Vou pegar uma pesquisada. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos ver se eu... Agora eu lembrei. Eu preciso imprimir depois uma etiquetinha desse testadorzinho aqui e colar uma etiquetinha aqui em cima me dizendo, orientando qual que é o pino correto aqui para testar, né? Acho que é assim, né? Vou ter que cortar a perninha do capacitor para ela chegar ali e talvez nos outros capacitores eu tenha que soldar uma perninha maior para ela chegar onde tem que chegar. Eu acho que é assim. Vamos ver. Ó, esse aqui testou 3.234. Esse daqui ele é um capacitor de 3.300, 16 volts, então tá ok, tá dentro do correto. Então vamos pegar agora o que estava na placa-mãe, que eu acho que eu não vou conseguir fazer a perninha dele chegar ali. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que tá solto. Eu vou ter que soldar uma perninha maior nele. Vamos ver se funciona assim. Esse aqui tem que dar 1.500, né? Acho que ele tá testando. 1.415. Então, assim, tá dentro, sabe? Tá dentro. Vamos testar outros. Testar esse daqui. Mas é mais ou menos isso daí mesmo.
Tem que ser um capacitor de boa marca, boa qualidade aí para ele dar certinho 1500. Então eles estão assim, eles estão dentro. Eu vou testar depois o novo ali para vocês verem, tá? Ó, 1415, ó, só para vocês verem, ó lá. 1415. Vamos testar o último aqui. Então assim, eu acho que realmente não tem problema. Esses capacitores aqui talvez não tenham problema. Depois a gente vai. Eu vou substituir eles, a gente testa os outros da placa ali, arranca os outros e testa os outros também. Vamos ver. Ó, 1414. Então eles estão dentro. Eles estão assim, dentro da especificação. São bons capacitores, ainda estão bons, tá? Vamos pegar aqui um novo. Esse aqui é de 16 volts. Ele é maior. Aquele ali também é de 16 volts, né? 1500 16 volts. Vamos testar e vamos ver aí o que dá o novo, tá? Olha o novo. Vamos ver o novo. R$ 1.578. Então, ó, para vocês verem aí. 1.578. O novo está um pouquinho superior, um pouquinho maior, melhor. E o SR do novo está dando 21 ohms. Vamos voltar aqui o antigo, vamos ver quanto de SR está dando. Eu aposto que ele vai dar um SR menor. Vamos ver. R$ 1.400, olha lá, um pouquinho abaixo a capacitância. E tá dando, só que tá dando, o SR dele tá dando 16 ohms. Teoricamente tá dentro da especificação, tá? Teoricamente está dentro da especificação. Não é para a gente ter problema. Então, o que eu vou fazer agora, vamos dessoldar esses daqui e testar eles. Fazer substituição se for o caso. Então, de novo, vamos para um time-lapse, que eu tenho que ligar as máquinas, que elas são meio barulhentas. E eu vou aproveitar para colocar o microfone para carregar. Vamos tirar esses 5 capacitores aqui, são de 3.300 6.3 volts. E a gente compara com os novos e vê se está batendo, tá? Por enquanto, os de 1.500 aqui do primário da VRM estão dentro da especificação, tá? Esses são capacitores para, nesse caso aqui, eles estão aqui para estabilizar a partir do 12 volts de alimentação dos MOSFETs, né? Para se tiver alguma carga alta, para os 12 volts ficar dentro dos 12 volts, né? Qualquer pico aí de corrente que o MOSFET consuma, o capacitor dá conta antes da fonte, tá? E agora esses daqui, eles fazem o papel de suprir, de regular a tensão de saída. Esses aqui são mais importantes porque eles vão trabalhar carregando e descarregando constantemente para manter aquela tensão de 1 ponto alguma coisa volts para o processador, tá? Então, esses daqui são mais críticos que esses que a gente testou.
Bom, pessoal, então, capacitores removidos. Deu um pouco mais de trabalho, porque ali dissipa mais calor, mas foi. Vamos testar, então, para ver se eles têm algum problema. Eu notei ali que tinha um padzinho ali que estava com um sinalzinho branco, alguma oxidaçãozinha, alguma coisa assim, desses capacitor, mas eu acho que eles não estão com problema, não. Tem que ligar na tomada, né? Senão o testador não funciona. Beleza. Vamos ver quanto que ele vai testar. 3.379 e SR de 17 ohms, cara. Em perfeito estado, né? Vamos ver se todos eles vão testar assim. Então, assim, eu também já, depois que eu medi ali com o multímetro, eu estava nessa possibilidade de que esses capacitores estariam bons, tá? Olha lá, 3.500 está um pouco alto. Um de 3.300 está um pouco alto essa capacitância. Então, pode ser que tenha um ou outro que está meio fora, mas não é para causar problema. Eu acredito que isso não cause problema nesse circuito. Eu acredito que não. Talvez todos eles estivessem muito fora. Ó, 3.345 está melhor. Posso que eles vão estar mais ou menos nessa média aí. Tem um ali que está com a capacitância mais alta, mas eu duvido que ele seja o causador do problema, tá? Vamos ver esse aqui. 3.448 também está um pouquinho alto. E esse daqui. R$ 3.547, tá? Tá com um veloz mais alto também, então vamos comparar. Se a gente comparar com o novo, mas eu acredito que isso não estava causando problema não, tá? Não era esse problema da nossa placa não. Ó, 3.220, 20 ohms de SR, um SR um pouco mais alto, a capacitância tá bom, tá dentro, mas ainda assim não é o correto, tá? Então assim, eu acredito que os capacitores realmente eles não estavam ruins, tá? E que isso não é o problema da placa. Então agora vamos fazer o recap dela inteira, colocar todos os capacitores de volta e testar, ver se isso muda alguma coisa. Eu duvido, tá? Mas vamos fazer isso. Bom, pessoal, retrô, então vamos dar continuidade no reparo aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, pelo menos tentar, é o seguinte: eu tenho que limpar um pouco ali a solda aqui, né? Os furinhos, abrir um pouquinho os furinhos, porque eles ainda ficou um pouco de solda aqui. E essa solda, às vezes, tirar ela tirar essa solda aqui no dessoldador ali, às vezes até com a malha, é chato. Então, vamos usar essas microbrocas aqui. E aí a gente usa elas para limpar. Tem que ser na medida certinha para fazer esse processo aqui, limpar ela, né? Furar o furinho ali, porque se você colocar uma broca muito grande, você acaba danificando. E tem que ser na calma, tá, galera? Porque essas brocas aqui, se você forçar a broca, você arrebenta com a broca, tá? E é só o suficiente pra perninha do capacitor passar. Só um pouquinho, só pra perninha do capacitor passar. E já era. Tá? Se você forçar uma broca muito grande aqui, você acaba arrancando a trilha. Eu falei de quebrar a broca e eu fiz exatamente isso. Eu quebrei a broca novinha. Novinha quebrei a broca.
Tá vendo? Já quebrei uma broca já. Ainda bem que essas brocas são baratinhas, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, tem que tomar bastante cuidado para não quebrar. Oxi, quebrou. Ai, 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 eu quebrei duas. Duas brocas. Aí é treta, hein? Aí é zoado, hein? Quebrar duas brocas aí já. Vou pegar uma broca desse outro kit aqui. Talvez seja melhor. Eu acho que é essa daqui. Deixa eu ver. Muito fina. Esse é 05, 07. Eu nunca lembro qual que é a broca certa aqui. 07. 07, se não me engano. A broca que dá certo aqui. Essas brocas você não pode fazer força lateral. Eu quebrei. A primeira eu quebrei porque ela enroscou. Eu acabei quebrando ela. E a segunda eu quebrei porque eu fiz força lateral, ela quebrou. E aqui também não precisa assim de muita força e deixar a broca meio que trabalhar por conta, porque aqui eu tô fazendo furo no estanho. O estanho é bem mole. Então não tem o porquê eu querer forçar a broca para baixo, tá? E tem que ser nesse bagulhozinho manual aqui, tá? Essa furadeirinha manual, porque se você colocar na furadeira elétrica, você vai arrebentar a broca. E tem que ser com muita calma. Então,
Bom, pessoal, então vamos lá. Antes de eu colocar os capacitores, vou colocar aqui o multímetro no teste de bip, de continuidade, ó. E vamos ver. Eu sempre gosto de fazer isso, porque às vezes quando a gente mexe nessa área, pode ser que a gente acabe causando um curto aqui. Então, ó, não tem curto, tá? Esse aqui, ele é o positivo, a saída aqui do MOSFET. E aqui é o negativo, ó. E vai no negativo da placa, tá? Então, é isso aí. Então, vamos instalar os capacitores novos, tá? Eu comprei os capacitores aqui porque os capacitores que eu tinha eram meio gordinhos. Eles são meio gordinhos, ó. Ele é mais ou menos o mesmo tamanho porque ele é mais gordinho porque ele é 16 volts, tá? E o que vai aqui é 6.3, então ele é esse aqui mais fininho, tá? Vamos instalar ele aqui. É bom porque o acabamento fica legal, porque vai até o fim o acabamento do capacitor, ó. Fica certinho como tem que ser. Então vamos colocar os capacitores. Capacitor é uma coisa que eu tô para fazer uma importação de componente eletrônico, trazer lá da LCSC, né? Acho que é isso. Para trazer capacitores de alumínio sólidos, tá? Porque não está compensando o capacitor aqui no Brasil, tá? Esse capacitor que eu comprei aqui não são capacitores de boa marca, não são capacitores de boa marca, também não são das piores, mas não são de boas máquinas, é um capacitor Tier 3, tá? E eu comprei eles aqui, e pelo preço que eu paguei eles aqui, compensa, quase que compensa os de alumínio, com taxação, frete, tudo, lá de fora, tá? E quem dirá os eletrolíticos Tier 2, enfim, Tier 1. Tier 1 é mais caro, mas Tier 2 dá pra trazer e às vezes sai até mais barato que esses capacitorzinhos Michura que o pessoal tem vendido aqui no Brasil, tá? Isso não é uma crítica ao pessoal aí das lojas, tá? É só que não tá compensando, tá? Compensa trazer de fora. Então, provavelmente para os próximos recaps, dependendo de quando eu for fazer, provavelmente eu vou trazer capacitores de fora, ver se eu não trago os capacitores sólidos para a gente poder, quando for fazer recap em placa, fazer com capacitor sólido para ficar fino mesmo, tá? Então vamos soldar eles aqui. O desafio aqui, galera, é sempre fazer essa solda, ela entrar lá dentro do furo, porque esse furo ele passa ele passa pela PCB, ele é um pass-through, né, que eles falam. Então é um furo que passa pela PCB, ele vai lá de cima e ele passa, ele tem tipo um tubo, tipo um canal que sai aqui, tá? E aí o maior desafio quando você está fazendo esse tipo de solda é fazer a solda soldar lá dentro desse canal, tá? Porque desse furo. Porque se ela soldar só aqui fora, só na borda, e ela não penetrar lá, o capacitor fica mal soldado. E quando ele fica mal soldado, você pode ter vários problemas, tá? Mal conexão, às vezes o capacitor se solta, tá? Então, essa parte é chata. Eu gosto sempre de colocar uma solda aqui, dar uma ponteada, fazer a solda pegar aqui em cima, entortar os pezinhos aqui para cima, ó. Tá vendo? Do capacitor. Fazer essa solda pegar bem aqui.
fazer esse capacitor ficar bem soldadinho aqui. Ó. E aí depois eu venho com ar quente aqui para derreter essa solda e soldar até o final, tá? Soldar lá dentro mesmo. Aí com a ajuda do ar quente fica mais fácil. Aqui eu só tô colocando o capacitor no lugar. Bom, pessoal, então capacitores aqui dessa parte do MOSFET soldado. Vamos conferir se a gente não tem nada em curto, tá? Ó, não tem curto, o capacitor carrega, não tem curto. Então tá tudo soldado certo, tá? Ele apita o multímetro, vou colocar aqui para vocês verem, tá? Então o multímetro ele até apita, ó. Mas ó, os capacitores carregando. Então tá certo. É isso aí. Agora vamos trocar os outros 3 ali na parte de cima. Testar. Eu acho que não vai ter diferença não, tá? Acho que a gente não vai trazer essa placa de volta à vida por conta desses capacitores não, tá? Porque até a gente na medição viu que eles não estão problemáticos. Eu acredito que o problema dessa placa seja outro, tá? Mas vamos tentar, né? A gente tirou os capacitores para checar eles. Vamos colocar novo. Já que a gente tirou. E vamos ver o que dá. Então, vamos lá.
Tá feito. Capacitores trocados. É o que eu falei, eu não acho que esse é o problema, mas a gente tinha tirado para medir, né? Conferir se esse era o problema. Ok. Agora a gente vai testar ela. Vamos lá, vamos testar então essa bagaça aqui e ver se como que ela vai se comportar. Vamos lá. Então, só para confirmar, deixa eu ver aqui qual que é o positivo, qual que é o negativo. Beleza. Nunca lembro. Confirmar aqui que a gente não tem curto.